O primeiro choro da humanidade ecoou fora do Éden. Mas o primeiro grito de dor veio no campo. Abel estava morto. E a terra, que já havia sido amaldiçoada, agora guardava o primeiro sangue humano. Mas a pergunta é: o que aconteceu depois? O que aconteceu com um pai que perdeu 2 filhos no mesmo dia? O corpo de Abel foi levado de volta. Adão caminhava em silêncio. Eva não conseguia falar. Aquele que ela havia segurado nos braços agora estava imóvel. A promessa que ela talvez acreditasse ser o libertador estava no chão. O luto era algo novo. Eles já conheciam dor, já conheciam culpa, mas agora conheciam perda. Eva tocava o rosto do filho. Isso também veio da nossa escolha. Ela sussurrou. Adão não respondeu. Mas no fundo, ele sabia. O pecado não ficou no fruto. Ele se espalhou. Primeiro na relação com Deus. Depois entre marido e mulher. Agora entre irmãos. Caim já havia partido. Condenado a ser errante. Marcado, mas preservado. Adão sentia algo complexo. Raiva, tristeza, saudade, mas também responsabilidade. Ele se perguntava: onde falhei? Ensinei errado? Poderia ter evitado? O peso da paternidade agora era real. Eva, por sua vez, enfrentava algo ainda mais profundo. Ela havia sentido as dores do parto. Agora sentia as dores do luto. O ventre que gerou vida agora carregava a memória de morte. Os dias ficaram silenciosos. O campo parecia diferente. O lugar onde o sangue foi derramado era evitado, mas a terra não esquecia. A colheita parecia mais difícil, o trabalho mais pesado. Como se a criação também estivesse gemendo, Adão passou a falar mais sobre Deus. Não como antes, no jardim, mas como alguém que precisava entender. Ele falava da promessa feita à mulher, da descendência que pisaria a cabeça da serpente. Mas agora havia dúvida. Se Abel morreu, quem será? A promessa parecia distante. O tempo passou. E então, algo começou a mudar. Eva percebeu novamente os sinais. Seu corpo, mais uma vez, se transformava. Ela estava grávida. O medo veio antes da alegria. E se acontecer de novo? Adão segurou suas mãos. Não podemos viver apenas pelo que perdemos. A gestação foi diferente. Havia menos inocência, mais oração, mais vigilância. Eles pediam proteção, pediam direção, pediam que o próximo filho não seguisse o mesmo caminho. Enquanto isso, longe dali, Caim construía sua própria história. Ele edificou uma cidade, chamou-a pelo nome de seu filho, Enoque. A linhagem de Caim cresceu. Houve avanço tecnológico, houve cultura, mas também houve violência. Lameque surgiria depois, multiplicando a vingança. O pecado não estava diminuindo, estava se sofisticando. E Adão e Eva ouviam relatos. Sabiam que a humanidade estava crescendo, mas também estava se afastando. Chegou o dia do nascimento. Eva segurava novamente a vida nos braços e disse algo decisivo. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Chamaram-no Sete. O nome significava substituição, não substituição emocional, porque Abel nunca poderia ser substituído, mas continuidade da promessa. Sete cresceu em um ambiente diferente. Havia mais ensino, mais vigilância espiritual. Adão falava não apenas sobre o jardim, mas sobre as consequências da desobediência, e algo novo começou a acontecer na linhagem de Sete. O texto bíblico diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Adoração organizada, dependência reconhecida, enquanto uma linhagem se fortalecia na autonomia, a outra se fortalecia na busca por Deus. A humanidade estava se dividindo 2 caminhos, 2 futuros. Adão envelhecia, o tempo deixava marcas. Ele carregava 130 anos quando Sete nasceu. A vida se multiplicava. Filhos e filhas nasceram. Gerações começaram
a se formar, mas cada nascimento vinha acompanhado de uma realidade inevitável. E morreu. A morte, anunciada no Éden, agora fazia parte da história humana. Mas a promessa também permanecia, a descendência continuava. A história avançava. Eva, já mais velha, observava seus descendentes. Ela entendia agora algo que não entendia no jardim. Liberdade sempre vem com responsabilidade, e escolhas sempre geram consequências. Mas também compreendia outra verdade. Deus não abandonou a humanidade. Mesmo após o sangue, mesmo após o exílio, mesmo após a dor, a promessa ainda caminhava pela terra. E um dia, ela pisaria definitivamente a cabeça da serpente. Mas isso ainda estava distante. Por enquanto, a humanidade crescia entre fé e violência, entre promessa e rebeldia, entre luz e sombra. Depois do sangue de Abel, a história não terminou, ela se aprofundou, porque a dor não interrompe o plano, ela o amadurece. E no próximo episódio, vamos entender como a humanidade cresceu até o ponto em que a corrupção se tornou generalizada, e como Deus respondeu a isso. Se você quer acompanhar essa linha do tempo desde o princípio, inscreva-se, porque a história ainda está só começando.